Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer aí estudos para a edificação dos irmãos, referentes aí às coisas da palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer um estudo aí que eu vejo que vai trazer bastante edificação para os irmãos. E ele tem uma ligação com aquele estudo da palavra de Deus, que nós fizemos uma soma aí com a sabedoria e com diversos outros pontos, tá bom? Então, se você não viu aquele estudo sobre a palavra de Deus, eu vou colocar no card aqui em cima e você vai poder assistir, tá? Para nós entendermos aí, de uma forma progressiva, quem é o Filho de Deus, tá bom? Então, hoje nós vamos ter esse entendimento sobre o Filho de Deus. Nós vamos acrescentar coisas, Se você não viu o vídeo sobre a sabedoria, eu te convido para ver lá, tá? Porque você vai ver que é um vídeo que vai trazer muita edificação para sua vida e vai fazer você entender textos assim que às vezes estão um pouco obscuros na palavra de Deus, tá? Então é muito importante que você veja esse vídeo. Aí no card vai aparecer, tá bom? Irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto que eu vejo que é importante, que é o assunto justamente que algumas pessoas eu tenho visto que elas têm de uma certa forma diminuído o Filho de Deus, ou como se o Filho de Deus fosse uma criatura, ou como se o Filho de Deus fosse uma divindade menor. E a gente vai ver que isso não acontece na Escritura, tá? Isso não acontece. Ontem nós tivemos uma célula aqui em Viamão, Se você tem interesse de estudar com a gente, se você é do Rio Grande do Sul aqui, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Nós fizemos uma célula e estudamos esse detalhe. Então as pessoas, por algumas palavras que você vai ver no Novo Testamento, a gente percebe que elas diminuem o Filho de Deus. E isso é muito complicado, tá? Então a gente vai tentar entender. Então vamos olhar aqui para Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seus anjos, notificou ao seu servo João. Então podemos perceber que aqui nos é dito que Jesus Cristo ele recebeu uma revelação da parte do Pai para entregar isso para João e João entregar ao seu servo. Temos estudos sobre isso no canal, na nossa série sobre o Apocalipse. Você deveria ver esta série, tá bom? Porque nesta série eu explico o que significa isso. E lá você vai ter de forma mais detalhada o que significa essa questão dessa revelação que foi entregue para João. Mas nesse vídeo eu quero me ater nesta questão, porque diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe entregou para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E as pessoas me perguntam: não, mas se Jesus ele é Deus, por que então que ele teve que receber uma revelação da parte de Deus para entregar para seus servos? Ora, se ele é Deus, ele precisa receber revelação? Então a gente tem que pensar, irmãos. Porque lá em Mateus 24:30 diz bem assim, que falando sobre o dia da sua vinda, a hora da sua vinda, ele diz assim que ninguém sabe, nem mesmo ele, nem os anjos dos céus, mas somente o Pai. Então você tem que pensar comigo. Cristo, ele é Deus, perfeito? Então como ele não sabe do dia da sua vinda? E isso abre uma brecha para quê? Para que as pessoas de fato fiquem falando e se perguntando: não, mas se Cristo é Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, como então ele não sabe desse detalhe? Por isso que a gente tem que entender diversas coisas que estão na Escritura. A gente tem que fazer uma soma com várias passagens aí para tentar entender isso, tá? E eu vou mostrar isso para os irmãos na medida do possível nesse estudo. Então você pode perceber que Cristo, nós sabemos, conforme João diz, que Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falamos isso no estudo passado sobre a divindade de Cristo. E quando diz que o Verbo era Deus, estava com Deus, a gente vê que tudo foi feito por intermédio dele. E a gente vê que Deus ele demonstra Cristo como a sabedoria. Então, irmãos, tudo que Deus fez, tudo mesmo, foi feito pela sabedoria de Deus, pelo braço do Senhor. O próprio tempo foi feito pela sabedoria de Deus. Então seria Deus não se utilizou de sabedoria, não se utilizou do Filho de Deus para fazer este dia
que segundo a Escritura é dito que apenas o Pai saberia? É óbvio que não, ele se utilizou do Filho sim, para fazer este dia que apenas, né, o Pai sabe. O Pai se utilizou de Cristo para fazer este dia, porque Cristo é a sabedoria, é o braço de Deus, é a palavra de Deus. Tudo que Deus faz é por sua sabedoria. Não há nada que Deus tenha feito que não tenha sido por sua sabedoria e por sua palavra. Portanto, quando Deus criou esse dia da vinda de Cristo, vamos dizer assim, obviamente o Filho sabe. Porém, a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Vamos olhar um texto que está em Filipenses. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Então, em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11, vai dizer assim para nós: Tende vós também o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, aqui eu vou usar o mouse aqui no teclado, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, né? Reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, né? Você vê que a palavra Senhor, ele está ligando esse texto com Isaías, e Isaías demonstra que esse Senhor aqui é Yahweh, né? Yud-Heh-Vav-Heh, para a glória de Deus Pai, tá? Então vamos nos ater a esta expressão aqui, que está aqui no verso 7, versos 6 e 7. Pois ele subsistindo, ou seja, existindo em forma de Deus, ou seja, ele está dizendo, pois ele existindo como Deus, em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de Deus, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido na figura humana. Vamos entender isso daqui. Irmãos, aqui nós estamos vendo que Cristo ele existe em forma de Deus. Existia em forma de Deus, mas ele se esvazia desta sua forma de Deus, não que ele tenha deixado de ser Deus, tá? Mas quando diz aqui existindo como Deus, existindo em forma de Deus, ele não se utilizou de usurpação, né, a sua autoridade de Deus, mas antes ele se esvaziou e se fez como servo. Porque, irmãos, mesmo Cristo estando como os homens aqui, ele tinha autoridade. E quando diz que ele não se utilizou desta autoridade com usurpação, por ser igual a Deus, você vê que ele se esvaziou de certas coisas que ele tinha. E com isso quer dizer que ele não poderia retomar aquelas coisas? Não, ele poderia fazer isso. Contudo, ele não quis utilizar desta propriedade que ele tinha para vencer a morte, para vencer o pecado. Ele se fez homem, e ele se fazendo homem, ele se esvaziou dessas coisas. Então você vai perceber que existem momentos nos evangelhos que Cristo vai demonstrar que não sabia de todas as coisas que estavam acontecendo. Você pode perceber isso. Então ele se esvaziou por algum momento da sua onisciência. Sim, ele se esvaziou por algum momento da sua onisciência, e quando ele se esvazia da sua onisciência, a gente vai ver que ele não vai aí saber de algumas coisas que estariam acontecendo. Coisas que aconteciam no cotidiano, coisas que aconteciam naqueles momentos. Porque veja comigo um exemplo. Nós vamos ver que quando Jesus ele estava andando por uma determinada região e ele estava indo para curar a filha de um chefe de uma sinagoga, a gente vai ver que vai se apresentar uma mulher e essa mulher vai ter um fluxo de sangue. E ela, tendo fé em Cristo, ela vai e toca nas vestes de Cristo, e quando ela toca nessas vestes de Cristo, ela é curada, porque ela teve fé para ser curada. E você vai perceber que quando ela toca nessas vestes, Cristo fala: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E ele faz uma expressão de pergunta: alguém me tocou, quem foi que me tocou? E os discípulos, por não entender isso, dizem assim: mestre, mas aqui temos muitas pessoas que estão te empurrando, estão te apertando, como tu dizes alguém me tocou? Ele fala assim: alguém me tocou, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E você vê que naquele momento Cristo não sabia quem era que tinha tocado ele. Então a mulher com medo se apresenta e ele fala assim: a tua fé te salvou.
Do mesmo modo, nós também vemos que quando Cristo crescia diante dos homens, a palavra diz que ele crescia em sabedoria e graça diante dos homens. Então você vê, ele teve que aprender. Ele foi crescendo em conhecimento e sabedoria. Portanto, neste momento, quando ele se esvazia dos seus atributos de saber todas as coisas. Então, quando Deus queria dar uma revelação para ele, era por meio do Espírito. Amém? Então, você tem que entender uma coisa. Você tem que entender Cristo antes da eternidade, ou melhor, antes do mundo, antes do tempo. Cristo, quando se faz homem, vem no tempo, e depois Cristo glorificado. Então, Cristo, quando estava na eternidade com o Pai, ele sabia de todas as coisas. Tudo foi feito por ele. Até o dia do Senhor, que é a vinda de Cristo, foi feito por Cristo. Né? O dia da vinda de Cristo foi feito por Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus, e Deus falou assim: haja um dia da vinda. Não exatamente assim, mas essa é a ideia. Então, obviamente, Cristo estava ali, porque Cristo é a sabedoria e a palavra. Então, qualquer coisa que nós venhamos a fazer, até em aspectos normais nossos, irmão, você precisa de sabedoria. Quando você vai fazer um trabalho, você precisa usar a sua sabedoria para fazer aquele trabalho. E você vai precisar do seu braço. Cristo é o braço, a palavra e a sabedoria. Por acaso Deus vai fazer alguma coisa sem sabedoria e sem palavra? Não. Tá bem? Então você tem que entender isso. Então, este momento, quando Cristo ele fala isso, que nem ele, nem os anjos sabem desse dia, você tem que entender que naquele momento Cristo ele se esvaziou desses seus atributos. Perfeito? Mas isso não quer dizer que ele em glória, ele glorificado, e ele antes da eternidade, antes do mundo, perdão, antes dele vir ao mundo da encarnação, ele não sabia, tá? A gente vê pelos profetas que ele sabia sim. Então vamos olhar um verso que está lá em Daniel. Daniel capítulo 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de grande angústia, ou seja, de grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha que interessante, então você vê que nesse ponto fala da salvação e fala daqueles que forem achados escritos no livro, né? Para quê? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então está aqui a vinda de Cristo. Uns para a vida eterna e outros para o horror e para a vergonha e horror eterno. E os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e aos que muito conduzirem a justiça como estrelas sempre eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então perceba, olha só que interessante, né? Você vai ver que aqui é dito para que selasse o livro e encerre essas palavras até o tempo do fim. Então você vê que essa palavra ela ia ser aberta no tempo do fim. E quem estava apresentando essa palavra para Daniel? Eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé uns outros dois, e um de lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho. Olha que interessante. Em Daniel, esse homem vestido de linho, ele vai aparecer acho que no capítulo 10 e 11, exatamente como a figura que a gente vai ver lá em Apocalipse 1, que era aquela figura de Cristo com o seu rosto resplandecente, com as vestes sacerdotais. Pois a gente vai ver que Cristo vai estar se manifestando aqui para Daniel. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ou seja, a ressurreição que estava sendo dita agora há pouco. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Então olha que interessante, irmãos, a gente vê que essa figura que vai se apresentar para Daniel é o próprio Cristo. É uma imagem dele que apareceu no Antigo Testamento, vestido de linho, praticamente igual à visão que nós temos de Apocalipse 1, quando Cristo se manifesta como aquelas vestes sacerdotais, como seu rosto resplandecente, né? E ele vai apresentar 7 igrejas. Então está aparecendo a mesma coisa aqui. Então aqui neste momento você percebe que Cristo que está aparecendo aqui, ele sabe da sua vinda. Ele sabe os momentos, ele sabe até que é depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas quando você vê Cristo como homem lá no Novo Testamento, que ele diz que
apenas o Pai sabe, é porque ele estava neste momento de agora que ele se esvaziou e apenas o Pai tinha esta informação. Só que a gente tem que entender que depois que Cristo morre e ele ressuscita, agora aquele conhecimento, aqueles atributos que ele tinha plenamente antes da encarnação, ele vai receber novamente esses atributos, e ele recebendo esses atributos, a gente vai ver que este livro, do verso 9 que nós vimos aqui, do verso de Daniel 12, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e serva o livro até o tempo do fim, muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. A gente vai ver que agora Cristo vai receber essa informação do livro que estava fechado. Ele recebeu essa informação quando ele ressuscitou, o Pai vai entregar essa informação, e essa informação dos últimos dias, agora ele vai tê-la plenamente novamente. Perfeito? Então, quando nós vemos em Apocalipse que diz assim, revelação de Jesus Cristo que o Pai entregou, né, para o Filho, e ele vai entregar a quem? A João, é porque agora Cristo ressuscitou e o Pai restituiu a sabedoria no sentido dele saber dessa questão que agora estava oculta para ele. Então o Pai restitui para ele aquilo que ele já tinha. Por isso que diz a revelação que o Pai me deu. Porque a gente tem que entender que no momento que ele está como homem, ele está esvaziado disso. E quando ele ressuscita, agora ele toma aquela glória para si novamente, e junto com essa glória está este conhecimento. Lembrando que ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou desses atributos. Para quê? Para que ele pudesse ser semelhante aos homens. Contudo, ele tem esta autoridade de Deus que agora vai ser entregue para ele plenamente. Tá? Como diz em 1 Timóteo, né, o mistério da piedade. Algumas traduções vão dizer: Deus se fez homem, esteve entre os homens, morreu, né, foi pregado no mundo, visto dos anjos e ascendeu até os céus e foi levado para a glória. Então, isto é o mistério da piedade. Perfeito? Então a gente tem que compreender isso. Então Deus vai retratar esta revelação dele recebendo essa informação quando nós vemos lá que Cristo se achega à destra de Deus e pega o livro, e aquele livro é aberto, é exatamente o que nós vimos lá em Daniel, que diz assim: Daniel, encerra essas palavras até o tempo do fim. Você vê que o livro foi fechado, foi selado. E Cristo, como homem, ele estava debaixo disso também, porque o livro estava selado. Mas quando ele ressuscita, agora ele vai ser digno, os selos são abertos e vai ser revelado todas essas coisas que estavam ocultas. E agora ele vai ter esse conhecimento. E aquilo que está escrito nos selos vai ser aí colocado em todo o Apocalipse, vai ser demonstrado em todo o Apocalipse. E Deus, por meio de Cristo, vai entregar isso para nós. Perfeito? Então não quer dizer que Cristo seja um Deus menor. Mas quer dizer que ele se submeteu como homem a ser como um homem que não tinha essa informação, para que ele fosse semelhante a nós. E agora ele ressuscita e o Pai restitui esta informação para ele, tá? Então, qual é o dia da vinda de Cristo? Nós vamos ver que os profetas, o próprio Novo Testamento vai chamar este dia de o dia do Senhor. Então é importante que nós olhamos para Apocalipse, que vai dizer o seguinte assim para nós. Então, em Apocalipse 1 diz assim, verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer. Então, olha que interessante, as coisas que breve devem acontecer. Já vimos isso no estudo do Apocalipse, que aqui João está tendo uma revelação próxima aos dias da vinda de Cristo, por isso que fala breve devem acontecer. Que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Né? Então, agora o Pai dá novamente para o Filho a revelação que ele já tinha no passado, e agora ele pega essa revelação que foi, vamos dizer assim, dada para ele novamente, e ele vai entregar isso para João. E a gente vai perceber que Cristo ele não sabia lá na sua encarnação do dia da sua vinda. Mas a gente vai ver que agora Cristo vai se apresentar justamente no dia da sua vinda e vai dizer assim, né? No mesmo texto vai dizer assim. Olha que interessante no verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, e em Jesus, né, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
E olha que interessante. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Percebe? E ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e dizendo assim: o que vês, escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Olha que tremendo, irmãos. Então agora João, ele se acha em espírito no dia do Senhor. E esse dia do Senhor é justamente o quê? A vinda de Cristo. Então Cristo levou ele em espírito lá para o dia do Senhor. E ele viu o dia do Senhor e Cristo estava nesse dia do Senhor. Então ele olha e vê o que acontece no dia do Senhor. E essa visão que ele tem, agora Cristo diz assim para ele: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o próprio Cristo, que lá no passado não podia saber quando se daria esse dia, agora ele mesmo leva João para aquele dia e demonstra aquela visão daquele dia para as 7 igrejas. E essa visão ela vai ser dividida ao longo de todo o Apocalipse até que se manifeste, né, no próprio Apocalipse, essa vinda de Cristo. Quando você vê ali Apocalipse que diz que ele recebeu a revelação de Deus, não quer dizer que ele seja um Deus menor, muito menos que ele não seja Deus, mas é que ele se submeteu àquilo que, né, tinha sido estabelecido dele ser como homem, e como homem ele não poderia ter essa informação. Mas quando ele ressuscita, aí sim, Deus vai entregar isso para ele, e ele vai abrir este livro e entregar para os servos. Por isso que ele é o único que é digno de abrir os selos, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Nós temos 3 minutos antes que a bateria acabe. Ou melhor, o cartão. A Bíblia diz assim, em Mateus 28:19, que toda autoridade foi dada no céu e na terra para Jesus. Mas Jesus é a palavra de Deus, é o Filho de Deus. Acaso ele não tinha toda a autoridade do céu e da terra? Antes, é óbvio que ele tinha, irmãos. Só que nós temos que entender que ele, como homem, ele não tinha esta autoridade. Porque todo homem não tem autoridade nesse sentido. Porque quando Deus ele criou o mundo, ele deu autoridade para Adão. E Adão, quando foi criado, ele era sim dominador nesse mundo, ele tinha autoridade sobre este mundo. Mas quando ele peca, esta autoridade que ele tinha vai ser tirada dele e vai ser entregue para quem? Para o diabo. E o diabo dominava por meio do pecado. Então quando Cristo morre e ressuscita, ele vence o diabo, vence o mundo, vence o pecado, e aquela autoridade que Adão tinha no princípio, agora foi tirada de Satanás e foi entregue para o próprio Cristo. Então agora Cristo ele tem autoridade no céu e na terra. Como Deus, ele sempre teve essa autoridade. Mas como homem, ele teve que vencer a morte para resgatar. Amém? Então, quando Cristo fala na revelação que o Pai me deu, ele fala num sentido de que ele, como filho de Davi, ressuscitou e tomou essa autoridade nele como homem. Amém? Então, é isso que o texto está dizendo. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe. Se inscrevam aqui no canal, compartilhe o vídeo e aí logo mais teremos mais vídeos, tá bom? Cada vez com mais qualidade aí. Que Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.